Você já se sentiu paralisada pelo medo de falhar? Como se toda vez que fosse colocar os seus projetos em prática, algo dentro de você dissesse, não vai dar certo. A sensação de que por mais que você tente, sempre há algo impedindo o seu avanço. E então, você desiste antes mesmo de começar, ou acaba adiando mais uma vez, se perdendo em mais uma tarefa urgente ou problema do dia a dia. Mas a verdade é que o medo de falhar vai muito além de uma simples insegurança. Ele nos prende, nos faz duvidar de nós mesmas e nos impede de conquistar o que realmente queremos. Ele interfere na nossa produtividade, no nosso tempo e muitas vezes até nos nossos relacionamentos. O que o medo de falhar está realmente roubando de você? Quais sonhos estão ficando para trás por causa dele? Eu sou a Thaisa Zonta e o que eu faço é ajudar mulheres como você a organizar a sua vida e colocar os seus projetos em prática. Eu sei bem como é viver sobrecarregada, com a sensação de que não há tempo suficiente para nada e de que sempre há algo importante ficando de lado. Talvez você já tenha se sentido assim. Se perdeu nos prazos, sentiu que não conseguia cumprir suas responsabilidades e a sensação de fracasso e culpa só aumentaram. Mas eu quero te dizer algo muito importante hoje. O medo de falhar não precisa ser mais um obstáculo na sua vida. Ele não vai te paralisar. Eu estou aqui para te ajudar a dar o primeiro passo para transformar esse cenário. Vamos aprender como superar o medo de falhar e, ao mesmo tempo, organizar a sua vida para que você finalmente consiga fazer os seus projetos acontecerem com mais confiança e clareza. Agora, eu quero te convidar a refletir comigo sobre como esse medo pode ser rompido. Quando conseguimos organizar a nossa vida, começamos a dar o primeiro passo para a transformação. Não só conseguimos colocar os nossos projetos em prática, mas também conseguimos construir uma rotina de vida que realmente funciona, que nos proporciona mais tempo para nós mesmas e para o que realmente importa. Esse é o primeiro passo para você alcançar os seus objetivos. Vamos juntas nessa jornada. Antes de começarmos, quero te convidar a dar o primeiro passo agora mesmo. Pause esse vídeo e anote em um caderno ou na sua agenda uma meta ou projeto que você gostaria de realizar, mas que tem procrastinado por causa do medo de falhar. Anote isso, porque ao longo desse vídeo vamos trabalhar juntas para quebrar esse medo, a começar a agir de maneira prática e estruturada. Tá pronta? Vamos lá. O medo de falhar vai muito além de uma sensação desconfortável. Ele é uma resposta natural da mente humana. Uma forma de autoproteção contra os possíveis danos emocionais que o fracasso pode causar, como a decepção, o julgamento e a perda de controle. Nosso cérebro, em busca de segurança, ele tende a nos afastar das situações que possam gerar dor ou até desconforto. Assim, o medo de falhar surge como um mecanismo de defesa. Mas o que ele realmente faz? Embora o medo de falhar se apresente como uma tentativa de proteção, ele nos impede de agir e de buscar os nossos objetivos. Ele age como um bloqueio, nos paralisando diante das nossas metas. Muitas vezes esse medo nos leva à procrastinação. Adiamos os nossos passos importantes para o sucesso, esperamos o momento perfeito ou mais seguro, que na verdade nunca chega. Isso gera um ciclo vicioso. Evitamos a ação por medo de falhar. Não cumprimos nossas metas e nos sentimos ainda mais desmotivadas. Isso só aumenta o peso da culpa e da frustração. Então, o que deveria ser uma proteção contra o fracasso, na verdade se torna um obstáculo à nossa realização pessoal e profissional. Imagine que você tenha o desejo de iniciar um novo projeto, como reorganizar a sua casa ou iniciar um novo negócio, algo que você sabe que vai transformar a sua vida. Mas sempre que você pensa em dar esse passo, o medo começa a dominar a sua mente. O pensamento de eu não vou conseguir surge. E você começa a imaginar todos os cenários catastróficos. E se eu fracassar? E se as pessoas me julgarem? E se não for perfeito? Esses pensamentos acabam paralisando você. Você começa a procrastinar. Em vez de tomar ação para organizar a sua casa ou criar aquele plano de negócios, você se distrai com outras coisas como assistir TV, navegar nas redes sociais ou fazer tarefas que parecem urgentes no momento. No fim, o medo de falhar se alimenta da procrastinação, criando uma sensação de frustração crescente.
Você se sente ainda mais distante dos seus objetivos e, em muitos casos, começa a duvidar da sua capacidade de realizar algo. Como isso afeta o seu cotidiano? O impacto do medo de falhar se estende para todas as áreas da sua vida. Ele não só afeta os seus projetos, mas também a sua rotina diária. Talvez você se veja adiando constantemente tarefas que você precisa fazer, como pagar as contas, organizar a sua casa, cumprir prazos no trabalho, ou até mesmo fazer algo por você mesma, como cuidar da sua saúde ou buscar um momento de lazer. O medo faz com que você se afaste dessas ações e, em vez de resolver a situação, a sobrecarga só cresce. Você pode até sentir que quanto mais tenta fugir do medo, mais ele se intensifica. E esse medo começa a tomar uma proporção ainda maior do que ele realmente deveria ter, roubando o seu tempo e a sua energia. Você começa a evitar novas oportunidades, fica com receio de tentar algo novo e muitas vezes acaba perdendo prazos importantes no trabalho ou até mesmo deixando de lado algo que seria um grande avanço na sua vida pessoal. Além disso, o medo de falhar pode afetar a sua autoestima. Ao não cumprir com as suas metas, você sente que está falhando com você mesma, o que gera uma sensação de incapacidade e a crença de que não consegue organizar a sua vida ou colocar os seus projetos em prática. Isso é um ciclo que, sem perceber, vai tornando tudo mais difícil e desorganizado. Agora que entendemos melhor o que é o medo de falhar e como ele se infiltra na nossa vida, nos afetando de diversas formas, a boa notícia é que esse medo pode ser superado. Ele não precisa mais ser um obstáculo. Não precisa mais te paralisar, te fazer sentir impotente ou distante das suas metas. Vamos aprender juntas como quebrar esse ciclo e dar o primeiro passo para organizar a sua vida e colocar os seus projetos em prática. Está pronta para seguir em frente? Então continue comigo. Antes de seguir, eu quero que você reflita por um momento. Pega um papel e uma caneta e escreve o que mais te assusta em relação ao projeto ou à sua meta. O que é que está te paralisando agora? O que você acha que vai dar errado? Escreva isso para entender melhor o que te impede de agir. E ao longo desse vídeo, vamos quebrar essas crenças e construir um caminho mais leve e claro para alcançar o que você realmente deseja. Vamos juntas! Aqui estamos falando sobre mais do que apenas vencer o medo de falhar. Estamos falando sobre transformar a sua vida. Quando você supera esse medo, começa a organizar a sua rotina de forma mais eficiente, cria hábitos que te ajudam a ser produtiva, sem sobrecarga e começa a realmente colocar seus projetos em prática sem a procrastinação e o peso da culpa. Vamos trabalhar para que, ao final desse vídeo, você se sinta mais capaz e mais empoderada para dar o próximo passo. O medo de falhar é alimentado pela falta de organização. Agora que já entendemos o que é o medo de falhar e como ele afeta emocionalmente, vamos aprofundar um pouco mais na raiz desse medo. O medo de falhar muitas vezes está diretamente ligado à falta de organização na vida. Pode parecer simples, mas a realidade é que a desorganização diária pode se tornar um grande combustível para o medo. Quando você não tem uma rotina clara ou um plano de ação bem definido para suas tarefas diárias, tudo parece um grande caos. A casa desorganizada, o trabalho por fazer, os compromissos pessoais que nunca acabam, tudo isso gera uma sensação de incapacidade. A sensação de não dar conta de nada faz com que você se sinta paralisada diante de qualquer novo desafio. Vamos imaginar um dia típico na sua vida. Você acorda, mas não tem um plano claro para o dia. O trabalho está acumulado, você precisa cuidar da casa, tem responsabilidades familiares e ainda há um projeto pessoal que você deseja realizar. Como organizar a sua agenda ou começar aquele novo curso? O que acontece? Você começa o dia se sentindo sobrecarregada, sem saber por onde começar. Com a falta de estrutura, a sensação de não conseguir dar conta de tudo toma conta de você. Essa sensação é alimentada pela falta de um plano claro e por uma rotina desorganizada. Quando o dia passa sem progresso nos teus projetos, a ansiedade aumenta. O medo de falhar vai crescendo e, em vez de começar, você se afasta ainda mais do que realmente deseja realizar. O medo de falhar, nesse caso, é uma resposta à falta de controle. Você sente que, se não tiver tudo perfeito, não vai conseguir avançar. E a autossabotagem se instala. A distorção do pensamento
Esse ciclo de não saber por onde começar é uma distorção do pensamento, pois a vida não precisa ser um campo de batalha. Sem uma rotina bem estruturada, é praticamente impossível de dar conta de tudo. Mas, ao colocar uma organização eficaz em prática, você cria a estrutura que tanto precisa para lidar com as demandas do dia a dia. Quando você começa a organizar as suas tarefas, você acaba com a sensação de estar sempre sobrecarregada e começa a ter a visão clara de como gerenciar a sua vida pessoal e profissional de maneira eficiente. Agora, vamos falar sobre o ciclo que se forma quando o medo de falhar encontra a procrastinação. Esse ciclo é insidioso, porque quanto mais você procrastina, mais forte fica o medo de falhar, criando um círculo vicioso que só aumenta a sensação de impotência. Veja como funciona. Você se sente incapaz de realizar algo porque tem medo de falhar. Esse medo gera procrastinação e ao procrastinar você sente culpa por não estar avançando. Essa culpa só fortalece o medo de falhar e o ciclo se repete. Você fica estagnada, incapaz de dar o primeiro passo e o medo de falhar só aumenta. Esse ciclo vicioso é perigoso porque acaba dominando a sua vida, fazendo você acreditar que está sempre um passo atrás. Mas a boa notícia é que esse ciclo pode ser interrompido e eu vou te mostrar como. Agora que já vimos como o medo de falhar e a procrastinação se alimentam mutuamente, vamos falar sobre a solução. Como romper esse ciclo e finalmente começar a colocar os seus projetos em prática. A resposta está em organizar a sua vida, estabelecer uma rotina clara e criar um plano de ação prático. Ao organizar as suas tarefas, você vai perceber que não é mais sobre fazer tudo perfeito. É sobre dar o primeiro passo e construir uma base sólida para avançar de forma consistente. Ao fazer isso, você vai ganhar mais confiança, reduzir o medo de falhar e finalmente transformar a sua vida. Mas antes de irmos às dicas práticas, eu quero te pedir algo. Pause esse vídeo agora e escreva em um papel ou no seu celular uma tarefa ou projeto que você tem procrastinado por causa do medo de falhar. Pode ser algo simples como organizar a casa ou mais complexo, como iniciar um novo trabalho ou empreendimento. Anote esse projeto e pense no que está te impedindo de dar o primeiro passo. Ao longo desse vídeo, vamos trabalhar para eliminar o medo e tomar as ações concretas. O simples ato de escrever isso já vai te ajudar a visualizar o que está bloqueando o seu progresso. Vamos lá? Continue comigo. O que estamos falando aqui é transformação real. Organizar a sua vida não é apenas sobre limpar sua casa ou planejar seus dias. É sobre limpar espaço mental e emocional para o que realmente importa. Suas metas, seus projetos e o seu crescimento pessoal. Quando você adota uma rotina estruturada, começa a dar o primeiro passo em direção à realização dos seus sonhos, sem a sobrecarga e a procrastinação. Esse é o caminho para colocar os seus projetos em prática, de forma consistente e sem medo de falhar. Agora, siga comigo porque eu vou te mostrar as estratégias para dar esse passo e, finalmente, romper o ciclo do medo de falhar e da procrastinação. Agora que já entendemos como o medo de falhar e a falta de organização podem criar barreiras enormes em sua vida, vamos falar sobre como podemos superar essas barreiras com ações práticas. Vamos deixar de lado as desculpas e começar a adotar as estratégias simples e eficazes para quebrar o ciclo do medo e da procrastinação. Aqui estão algumas dicas poderosas que vão te ajudar a superar o medo de falhar e finalmente colocar os seus projetos em prática. Primeira dica: defina suas metas de maneira clara e realista. O primeiro passo para superar o medo de falhar é ter a clareza sobre o que você quer alcançar. Muitas vezes, o medo surge porque as nossas metas são vagas e nos deixam com a sensação de estar perdidas, sem saber por onde começar. O segredo é definir metas claras e realistas, de maneira que você saiba exatamente o que precisa fazer e quando. Ao invés de pensar, quero mudar minha vida, o objetivo fica vago e assustador. Isso só aumenta a sensação de que você nunca vai conseguir. Então seja específica. Quero organizar minha casa em 30 dias, dedicando 1 hora por dia para arrumar um cômodo específico. Quando você define uma meta como essa, a tarefa se torna mais gerenciável e o medo de não dar conta diminui. Lembre-se, é melhor um passo de cada vez do que ficar paralisada na dúvida. Definir uma meta clara te dá o foco necessário para avançar sem medo.
Agora, eu quero que você pense sobre uma meta que você gostaria de alcançar nos próximos dias ou semanas. Pegue um papel e escreva a sua meta de forma clara e específica. Quanto mais detalhes você colocar, mais fácil vai ser de dar os primeiros passos. E lembre-se, nada é pequeno demais. Qualquer meta que te ajuda a sair da paralisia é válida. Segunda dica, quebre as tarefas em etapas menores. Quando a tarefa parece ser muito grande ou desafiadora, o medo de não conseguir cumpri-la aumenta. A boa notícia é que você pode dividir esse grande objetivo em partes menores e mais simples. Isso vai reduzir o medo de falhar e tornar o progresso muito mais visível. Divida o trabalho em etapas pequenas e você vai perceber que cada passo é uma vitória. Ao invés de pensar, preciso me organizar, uma tarefa vaga, que pode parecer impossível de alcançar, comece dividindo isso em etapas específicas. Primeiro, vou organizar minha agenda. Depois, vou arrumar o meu ambiente de trabalho. E depois, cuidarei do meu espaço pessoal. Cada um desses passos pode ser feito em um tempo curto e você vai perceber o quanto consegue avançar sem se sobrecarregar. Esse tipo de planejamento cria um efeito de sucesso em cadeia. À medida que você vai concluindo a cada etapa, a confiança cresce e o medo de falhar diminui. E o melhor, seu projeto se torna mais realizável e não mais algo inatingível. Terceira dica, adote uma mentalidade de aprendizado, não de perfeição. O medo de falhar muitas vezes está diretamente ligado à ideia de que tudo precisa ser perfeito. Esse pensamento cria um grande bloqueio, porque ninguém pode atingir a perfeição o tempo todo. O segredo é entender que errar faz parte do processo e que o verdadeiro objetivo não é ser perfeita, mas aprender a evoluir. Imagina que você tenha tentado implementar uma nova rotina de trabalho e não tenha conseguido seguir tudo como planejado no começo. Ao invés de ver isso como um fracasso, mude a sua perspectiva. Reflita sobre o que deu errado, aprenda com isso e ajuste o que for necessário e continue tentando. O erro é um aprendizado valioso e quanto mais você praticar e ajustar, mais perto você estará de alcançar o seu objetivo. Perceba que progresso é mais importante que perfeição. Agora, eu quero que você pense em algo que você tenha tentado e não tenha dado certo de imediato. Como você pode olhar para essa situação de uma forma positiva e transformadora? O que você aprendeu com esse erro? Tire alguns minutos para refletir sobre isso. Lembre-se, o fracasso não é um final, mas uma oportunidade de aprender. Quarta dica, crie uma rotina que seja sustentável. Uma rotina realista e sustentável é a chave para organizar a sua vida e fazer os seus projetos acontecerem. Muitas vezes caímos na armadilha de criar um plano que parece perfeito no papel, mas que é irreal para a nossa vida real. O que acontece então? Não conseguimos manter, nos sentimos frustradas e o medo de falhar se torna ainda mais intenso. Se você tem uma rotina cheia de tarefas, pode começar com algo simples, como definir um horário fixo para acordar todos os dias. Isso cria uma base sólida. Inclua também um momento de pausa e cuide de si mesma todos os dias, nem que seja por 15 minutos. Pequenos hábitos, como esse, geram grandes resultados. Ao fazer isso de forma consistente, você vai perceber que é possível organizar a sua vida sem sobrecarregar a sua mente. Uma rotina sustentável não é sobre preencher cada minuto do seu dia com tarefas, mas sim encontrar o equilíbrio entre o trabalho, a vida pessoal e o autocuidado. Ao adotar uma rotina mais equilibrada, a sensação de sobrecarga diminui e você ganha a confiança necessária para avançar com seus projetos. Eu sei que a mudança pode parecer assustadora, mas você já tem o poder de transformar a sua vida. Com esses passos simples, mais poderosos, você pode deixar o medo de falhar para trás e realmente colocar os seus projetos em prática. Não importa onde está agora. O importante é dar o primeiro passo. Lembre-se, você pode criar a vida que sempre quis, com pequenas ações diárias, organizando o seu tempo e as suas metas. Quando você começa a adotar essas estratégias e organiza a sua vida, as portas para os seus sonhos começam a se abrir. O medo de falhar vai perder a força e você vai se tornar mais confiante e focada em realizar o que realmente deseja. A transformação começa dentro de você, com a mudança da sua mentalidade e a criação de hábitos consistentes. Com essas práticas, os seus projetos vão sair do papel e se tornar realidade. Você tem o poder de colocar a sua vida em prática agora.
Agora que você já aprendeu estratégias poderosas para superar o medo de falhar e dar o primeiro passo para colocar os seus projetos em prática, é hora de agir. Não deixe que o medo continue sendo uma barreira que te impede de conquistar tudo o que você merece. O medo é natural, mas a verdade é que ele só perde a força quando decidimos avançar, mesmo com ele. E você tem esse poder. Lembre-se, organizar a sua vida não é apenas sobre concluir tarefas, é sobre transformar a sua rotina, reduzir o estresse e finalmente ser aquela mulher produtiva e realizada que você tanto deseja ser. A cada pequena vitória, o medo vai diminuindo e a confiança vai crescendo. Isso, por si só, vai abrir portas para novas oportunidades, para novas conquistas e para uma vida mais equilibrada. Agora, a pergunta é: o que você vai começar a colocar em prática hoje? O que você pode fazer para dar o primeiro passo em direção à organização e ao cumprimento de suas metas? Não precisa ser um grande salto. Um pequeno passo já é um grande avanço. Eu quero saber de você. Deixe nos comentários ou nas redes sociais o primeiro passo que você vai dar. Eu estarei acompanhando você e comemorando cada conquista ao longo dessa transformação. Lembre-se, cada mudança começa com uma ação. Não tenha medo de avançar. Aproveita e compartilhe esse vídeo com outras mulheres que também precisam desse empurrãozinho e vamos construir juntas uma comunidade mais organizada e confiante. Ah, e não esqueça de salvar esse vídeo para que você possa voltar quando precisar de um lembrete da sua força. Vamos juntas, transformando nossos sonhos em realidade.